usar a molê cor 9490 e agulha 7. Vou iniciar fazendo 68 correntinhas. 68 correntinhas. Vou esticar aqui o fio para não torcer. Venho aqui na primeira correntinha, entro, faço um ponto baixíssimo. Então, eu fico aqui com o arco de 68 correntinhas, que vai começar a descer a minha blusa, que ela é top down, começa de cima do pescoço para baixo. Agora, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais 1, 2 de separação. Entro aqui no mesmo ponto, e aqui eu faço outro ponto alto. Então, eu formo aqui o lequinho. O lequinho, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, sempre a gente inicia com o lequinho, né? Agora, a gente vai começar a fazer a contagem de pontos. Então, na lateral, no ombro, são 10 pontos. 1, 2, a gente entra de correntinha em correntinha, em cada uma delas faz um ponto. 2, 3, e assim eu vou contando até chegar no 10. Então, eu tenho aqui, este não, né? Faz parte do leque. 1, 2, 3, e vou contar até chegar 10. Não conto aqui o leque, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, na próxima, eu faço o leque. Um ponto alto, 1, 2 correntinhas no mesmo ponto de base, outro ponto alto. O leque separa as partes, né? Então, aqui eu tenho o ombro, agora aqui eu vou começar a fazer a parte da frente. Eu vou colocar aqui, então, em cada correntinha um ponto, farei 22 pontos. 22 pontos altos agora. Tenho aqui os 22 pontos. Agora, eu vou fazer o leque para separar a parte da frente do ombro. Então, um ponto alto, 1, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. Vai formando, vai ficando desse jeito. Então, agora, eu vou fazer o outro ombro. Agora, a gente repete, né? São 10 pontos. Então, eu vou fazer aqui os 10 pontos altos do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Igual desse lado. Vamos lá. Tenho aqui os 10 pontos. Agora, o leque para separar as partes. E, para finalizar, eu vou fazer os 22 pontos das costas. Vinte e dois pontos agora. Cheguei no final, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro e fecho com um ponto baixíssimo.
Então, aqui eu tenho já a parte do pescoço. Então, agora é um momento para que você passe pela sua cabeça para ver se deu certo. Se ficou apertado, não vai influenciar no feitio da blusa. Você pode aumentar aqui um ponto de cada lado. Ao invés de 10, você pode fazer 11. Aqui, ao invés de 22, 23. E assim você pode aumentar um pouco mais. A gente fez 68 correntinhas. Se você for aumentar, você vai fazer um ponto a mais aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, são 4 pontos a mais. Ao invés de 68, você usa 72 correntinhas. Próxima carreira, entro aqui no espaçamento, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E faço outro ponto aqui. Então, a partir de agora, o meu leque será de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Toda vez que eu chegar no leque, eu vou fazer outro leque. Então, será leque dentro de leque, mas com 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. E na parte reta, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou entrar em cada ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, é assim que nós vamos fazer por toda esta carreira. Nos encontraremos aqui. Vamos lá. Vim fazendo ponto sobre ponto, cheguei aqui no leque, então, a gente vai usar aquela regra, né? Aquele método. 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, nos 4 cantos, nos 4 leques, nós faremos leque sobre leque, leque dentro de leque, e depois, em cada ponto alto, eu entro e faço um ponto alto. Então, vamos assim até o final desta carreira. Cheguei aqui no final, conto um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, na terceira eu entro e fecho aqui com um ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Próximo ponto, ponto baixíssimo. Próximo ponto, ponto baixíssimo, porque sempre eu vou iniciar a próxima carreira dentro do leque. 1, 2, 3, e aí eu vou voltar o processo que eu vou repetir durante aí algumas carreiras, né? Que são os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, que fazem parte aqui do leque sobre leque, e volto o mesmo processo de ponto sobre ponto. Então, neste método, nesta repetição de processo de carreiras, eu vou aumentando aqui a minha peça, que na verdade eu vou descendo aqui a parte do peito da minha peça. Eu vou descendo. Então, aqui eu vou repetindo o processo que eu faço de carreira a carreira, e eu vou fazer a quantidade de carreiras até o momento em que chegue embaixo do meu braço, que é a hora do fechamento da manga. Então, eu vou fazendo aí o momento que eu experimentar e perceber que está no tamanho que eu desejo, né, que vai ficar preso embaixo do meu braço. Aí, nós voltamos aqui para dar continuidade. Vamos lá. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Cheguei aqui no final da carreira, estou aqui no meio do leque, faço 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou pular toda esta parte, que será a parte da manga. Tenho aqui a parte maior e a menor, então, eu vou direto para o próximo leque, fazer um ponto alto. Então, eu viro aqui
venho aqui no leque, entro aqui no leque e faço o ponto alto. Um ponto alto em um leque, um ponto alto em outro leque. Agora, a parte maior, que seria aqui, que será a parte da frente, tenho aqui a manga já separada, aqui eu começo a fazer ponto sobre ponto, já pensando no comprimento da blusa. E nós nos encontraremos quando nós chegarmos no próximo leque. Vamos lá. Cheguei no outro leque, entro aqui, faço um ponto alto. Vou pular toda a parte aqui da manga. Venho para o outro leque e faço outro ponto alto. Então, leque, ponto alto, deixo aqui separado a parte da manga. Agora, eu vou voltar aqui, vou fazer ponto sobre ponto por todas as costas da minha blusa, já pensando no comprimento. E eu vou assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro e fecho aqui com um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Então, agora nós vamos trabalhar de forma circular. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E eu vou fazendo a carreira em pontos altos, ponto sobre ponto, por todo o comprimento do corpo da blusa. Então, aqui, a gente separou o que é manga do corpo, que agora a gente vai começar as carreiras, ponto sobre ponto, a gente vai descendo o corpo da blusa, então, aqui está separado. Este é o momento de você experimentar para ver se o tamanho do peito está correto, né? Sendo que agora a gente vai começar o corpo. Então, para ver se aqui no peito, antes de começar as carreiras de corpo, se precisa fazer uma carreira a mais ou uma carreira a menos. Vamos lá, então, experimentar. Depois de experimentar, fazer o ajuste, se for necessário, e depois começar as carreiras do corpo, de forma circular, ponto sobre ponto. Fiz as carreiras ponto sobre ponto. Então, aqui, onde eu tenho ponto deitado, é a primeira carreira do corpo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras, ponto sobre ponto, formando o corpo da minha peça. Agora, nós vamos fazer o barrado, são 6 carreiras de barrado. É o momento de você experimentar para ver se está do tamanho que te agrada, e agora nós vamos fazer as 6 carreiras do barrado. Para o barrado, nós vamos fazer o ponto sanfonado. 1, 2, 3, para dar a altura do ponto alto. Venho aqui imediatamente embaixo, nas outras correntinhas da carreira anterior, trago o meu fio e faço as 2 laçadas, formando um ponto alto relevo. Venho para o próximo, faço a mesma coisa. Passo pelo ponto, trago o meu fio e 1, 2 laçadas. Então, eu tenho 2 pontos altos relevo.
Agora, nós vamos fazer um ponto alto relevo por trás. Então, eu venho por trás da peça, passo pelo ponto, trago o fio aqui por trás. E agora sim, eu vou fazer as duas laçadas. Uma, duas. Então, eu tenho 2 pontos altos relevo para frente e um para trás. E é este processo que eu vou repetir por toda a carreira. Novamente, vou fazer 2 para frente. Um ponto alto relevo para frente. Outro ponto alto relevo para frente. E agora um por trás. Venho aqui por trás, trago meu fio por trás e faço as duas laçadas. Então, eu vou repetir este processo até o final. 2 pontos altos relevo para frente, um para trás, 2 para frente, um para trás, e assim por toda a volta. Vim fazendo o processo, cheguei aqui no final. E eu vou fechar a minha carreira, não fecho nas correntinhas, fecho em cima do ponto alto relevo, ó. Encerrando aqui a carreira. Então, as correntinhas ficam aqui para trás. Na verdade, elas servem só de base para a gente conseguir subir a altura do ponto. Então, 1, 2, 3, as correntinhas, e eu vou para a segunda carreira, que eu vou fazer exatamente igual. Então, eu venho aqui, passo por baixo do ponto alto relevo, e aqui eu faço outro ponto alto relevo. Pra frente. Tenho outro aqui pra frente, também faço pra frente. Então, os pontos altos relevo pra frente, eu faço um sobre o outro também pra frente. Agora, eu cheguei no ponto alto relevo por trás. Venho aqui no ponto alto relevo por trás, olha, passo por ele aqui, trago meu fio aqui por trás e faço aqui as duas laçadas do ponto. Pra frente, pra trás. Então, aonde eu tenho ponto alto relevo pra frente, eu faço em cima dele outro ponto alto relevo pra frente. E aonde eu tenho o ponto alto relevo pra trás, eu também faço ponto alto relevo pra trás. Então, eu começo aqui, inicio a minha segunda carreira. 1, 2. Eu vou fazer um total de 6. 6 carreiras sanfonada. Então, vamos lá. Fiz as 6 carreiras. Cheguei aqui no último ponto, fiz o último ponto, corto o meu fio e puxo. Na minha agulha de tapeçaria, eu vou passar aqui a lã. E eu vou fazer aqui o arremate perfeito, né? Eu entro aqui em cima do primeiro ponto. E eu vou passar aqui por dentro do ponto novamente, ó. Então, eu fecho aqui em cima do ponto. Pra não ficar aquele caroço aqui. E aí, eu vou arrematar aqui no avesso. Vou fazer o arremate aqui. E aí, eu vou finalizar o barrado e nós vamos para as mangas. Para a manga, vou iniciar aqui na curva, embaixo ali, onde é a curva com o corpo.
E eu tenho aqui este espaçamento, o encontro e estes dois espaçamentos aqui. Então, eu vou entrar neste primeiro espaçamento, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha só. Uma laçada, vou entrar no próximo espaçamento, metade de um ponto alto. Tenho aqui o encontro dos pontos, né? Não vou fazer nesta laçada para não ficar frouxo. Então, uma laçada, venho aqui bem no meio, bem baixo aqui que eu tenho a laçada de encontro. Meio ponto alto. Aí, aqui eu tenho os outros dois espaçamentos. Uma laçada, entro aqui, meio ponto alto. Próximo espaçamento, entro, meio ponto alto. Então, eu fico aqui com 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha. Agora, eu fecho todas elas juntas. Desse jeito. Agora, sim, eu vou dar início ao ponto sobre ponto. Então, eu vou iniciar aqui em cima da laçada do ponto alto, olha. Porque todos os espaçamentos aqui eu já fechei. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou dar aqui toda a volta, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, eu vou dar toda a volta aqui e a gente se encontra aqui no último ponto alto. Cheguei aqui no final, fiz o último ponto em cima do ponto alto. Agora, eu venho aqui no encontro dos pontos, entro aqui, faço aqui um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Então, aqui fica bem fechadinho. Agora, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas em cima do encontro dos pontos. E eu vou dar toda a volta novamente, fazendo ponto sobre ponto até o último ponto. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. Fiz aqui até o último. Agora, eu vou entrar aqui, não nas correntinhas, eu vou pular as correntinhas. Então, eu pulo um ponto, eu começo a fazer diminuição. Então, aqui eu já vou ficar com um ponto a menos. E eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu vou começar a fazer a carreira aqui, ponto sobre ponto, até o último ponto. Então, nesta carreira, eu já fiz a minha primeira diminuição de ponto, porque eu não fiz o ponto em cima das correntinhas, que seria ponto sobre ponto, levando em conta que as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, e eu começo em cima do ponto. Vamos até o final. Cheguei no final da carreira. Agora, vou fazer a mesma coisa, não passo pelas correntinhas, eu pulo, e eu venho direto para o próximo ponto. Então, desta forma, eu também diminuo um ponto. E assim, eu vou fazendo as diminuições em cada carreira. Eu preciso de um total de 15 carreiras de diminuição. Eu já tenho 1, 2, vou fazer mais 13 para um total de 15 carreiras. Fechando sempre aqui em cima do ponto alto, pulando as correntinhas. Vim, então, fazendo as carreiras com a diminuição. Então, aqui, eu tenho a carreira do encontro dos 5 pontos, e eu começo a contar a partir da próxima. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras
com a diminuição. Agora, eu vou começar a fazer carreiras ponto sobre ponto. 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e eu começo a fazer aqui, então, a partir de agora, ponto sobre ponto por toda a carreira. Vamos assim até o final. Fiz ponto sobre ponto e agora eu vou prender aqui nas correntinhas, porque eu não vou mais fazer diminuição. Então, eu prendo aqui na terceira correntinha e eu faço novamente uma carreira ponto sobre ponto. 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Agora sim, eu venho pro próximo ponto e faço o próximo ponto. 2 pontos, 2 pontos. 3, e assim eu vou trabalhar por 14 carreiras. Então, eu tenho uma, ponto sobre ponto, vou fazer a segunda, e eu vou fazer mais 12, porque eu preciso de um total de 14 carreiras, ponto sobre ponto. Vamos lá. Coloquei um marcador aqui, na primeira carreira que eu faço ponto sobre ponto, para que eu me oriente. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras, ponto sobre ponto. Cheguei, então, aqui no final. Agora, eu vou fazer o barrado, igual eu fiz aqui no final do corpo da blusa, né? Mesmo jeito. 1, 2, 3 correntinhas, só para dar altura. E eu vou fazer 2 pontos altos duplo, 2 pontos altos relevo, 2 pontos altos relevo, para frente, e um ponto alto relevo para trás. No mesmo sistema ali do barrado do corpo da blusa. Então, dois para frente. E um para trás. Então, eu vou dar toda a volta fazendo este processo. Cheguei aqui no final, e o último ponto aqui também fica para frente. Vou obedecer aqui, 2 para frente, 2 para trás, e no fim, sobra um ponto aqui, que eu faço um para frente, e isso não vai influenciar em nada aqui. Ok? Então, eu venho em cima do primeiro ponto alto, para frente aqui, do início da carreira, e fecho. Finalizando aqui o processo. 1, 2, 3. Entro aqui por baixo e faço para frente, para frente, e agora um para trás. Então, eu já tenho aqui a primeira carreira, vou fazer a segunda, e vou precisar de um total de 6 carreiras. Vamos lá. Cheguei no final, fiz 6 carreiras, venho em cima aqui do primeiro ponto alto relevo, fecho com um ponto baixíssimo, agora eu puxo o fio e vou arrematar aqui por trás. Arrematei o fio, e agora eu vou fazer a outra manga exatamente igual. E assim, nós finalizamos
a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. E até mais!